Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Temos estado a cobrir, durante os últimos meses, uma série de estudos bíblicos acerca das epístolas de Paulo. Já completamos a primeira e a segunda epístola de Tessalonicenses e também cobrimos até o capítulo 4 de Gálatas. Eu hoje, queridos irmãos, desejo dar-vos uma revisão do material que foi coberto até este momento e então, depois, na semana que vem, desejo continuar com o estudo a partir de Gálatas 4, versículo 12. Em forma de sumário, a primeira viagem de Paulo à região frígio-gálata, que é no centro da Turquia, foi iniciada cerca do ano 45 depois de Cristo, da Era Corrente, e demorou cerca de 3 anos até 48 depois de Cristo. Essa viagem foi iniciada cerca de 14 anos depois da morte de Jesus Cristo. A primeira descrição bíblica nas viagens de Paulo aqui, que fala em que ele começou a pregar aos gentios, está na secção de Atos, capítulo 13, iniciando na secção de versículo 13 adiante. E nessa altura, então, ele visitou a Antioquia da Psídia, nessa região da Gálata, da Galácia, e ele aí pregou a boa nova do reino de Deus e que Jesus Cristo era e é o Salvador e o Messias. Ele então explicou que o perdão dos pecados é somente por Jesus Cristo e é por ele, por Jesus Cristo, que somos justificados. Se voltarem para Atos 13, começando em versículo 38, 13, 38, diz assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio de Jesus Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado. Por meio de Jesus Cristo, todas as pessoas que acreditam serão justificadas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Isto é, a lei de Moisés, particularmente a lei cerimonial e dos rituais, embora tivessem sacrifícios, não justificava, não perdoava. E por isso, durante esse período, ele começou a pregar que o perdão, a justificação, é somente por Jesus Cristo. Então, depois lê-se também no versículo 42, ao saírem eles, os judeus, rogaram-lhes, os gentios, que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Por isso vê-se aqui Paulo, que estava a pregar aos irmãos, aí, às pessoas que estavam a querer aprender a verdade de Deus, que vieram a ser os cristãos na Gálata, quiseram saber a verdade, e então ele pregou a eles durante o sábado. E depois, continuando então no versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Aqui vê-se, nesta secção, que Deus começou a chamar os gentios e viu-se então multidões de pessoas gentias que começaram a aprender a verdade. E então os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemiando, contradiziam o que Paulo falava. E então vê-se, continuando assim no versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria a vós outros, em primeiro lugar, isto é, aos judeus, fosse pregar a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna,
da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Vê-se aí a secção em que Paulo se voltou para os gentios. E esta parte acerca da justificação de ser através de Cristo e não pela lei cerimonial que foi, digamos assim, posta durante o período de Moisés, foi dada aos hebraicos, israelitas e judeus durante o período de Moisés, que eles viram então com o ensinamento de Paulo e de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é quem justifica e não a lei cerimonial. Essa questão tornou-se a questão mais importante da era durante o período de Paulo e durante o período do Novo Testamento. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 15, depois dessa viagem, quando a viagem foi completada, então a viagem foi completada cerca do ano 48 depois de Cristo, então no ano 49 depois de Cristo, alguns indivíduos, diz aqui em Atos 15, versículo 1, que desceram da Judeia, ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aqui, irmãos, estava a falar que precisavam de ser circuncisos. Está claro que eram os gentios, porque os israelitas já tinham sido circuncisos ao 8º dia, e por isso estava aqui a falar dos gentios que precisavam de ser circuncisos. E tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, foi uma contenda muito grande, não foi coisa pequena, resolveram que esses dois e alguns outros entre deles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Fossem a Jerusalém para resolver esta questão. E então assim foi, e vê-se então no versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, que criam, que estavam a acreditar em Jesus Cristo como Salvador, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Acreditavam em Cristo, mas estavam a dizer que os gentios precisavam ser circuncisos e que precisavam de observar a lei de Moisés. Particularmente está a falar aqui da lei cerimonial e ritual, está claro. E então, essa foi uma grande questão. E então vê-se que a decisão, em Atos 15, foi que não dar peso algum adicional aos gentios que estavam a ser convertidos, pois eles não precisavam de ser circuncisos. Depois, Paulo, no ano seguinte, no ano 50, saiu para a segunda viagem missionária e, em primeiro lugar, voltou à região da Galácia com esta carta e com esta informação, e depois disso o Espírito Santo o conduziu à Macedónia e à Grécia. E depois da Macedónia a Filipos, e depois foi a Tessalónica, isto na área da Macedónia. E a sua mensagem, a mensagem de Paulo tinha, digamos assim, a seguinte estrutura. Vejam, por exemplo, em Atos 17, começando o versículo 1, tendo passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, vê-se que já tinha havido a conferência de Atos 15, Paulo ainda continuou a pregar aos sábados, o sábado continuou a ser o ensinamento e a prática, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando, primeiro, ter sido necessário que Cristo padecesse. Primeiro, vê-se aqui a estrutura que Paulo usava. Em primeiro lugar, era necessário que Jesus Cristo sofresse, que padecesse. Segundo, e ressurgisse dentre os mortos. E por isso era necessário que Jesus Cristo
tivesse que ser ressuscitado dentre os mortos. E em terceiro, diz assim, que é este o Cristo, o Jesus Cristo. É o Cristo, Jesus que vos anuncio. Que Jesus é o Messias. É o Messias que os judeus esperavam para estabelecer o reino de Deus. Ele é o Messias. Ele é o governante, o ungido, o que ia ser o rei do reino de Deus que ia ser estabelecido. E por isso, essa foi a estrutura da maneira que Paulo ensinou a eles. Primeiro, Jesus Cristo tinha que sofrer. Segundo, tinha que ser ressuscitado dos mortos. E terceiro, que ele é o Messias, que ele é o Cristo. E vê-se então no versículo 4, alguns deles dos judeus foram persuadidos e unidos a Paulo e a Silas, bem como numerosa multidão de gregos. Numerosa multidão de gregos. Piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja. Uma vez mais, movidos de inveja. E então começaram a causar problemas e houve, então, uma perseguição na Tessalónica. Paulo, então, teve que sair e, como se vê um pouco mais tarde, no capítulo 18, versículo 1, ele partiu para Coríntios e ficou em Coríntios por cerca de 1 ano e 6 meses, como vê em Atos 18, versículo 11. Teve lá 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. E daí, então, ele enviou a carta, primeiro enviou Timóteo à Tessalónica e depois teve uma boa reportagem por Timóteo e então, por causa disso, escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro para os encorajar a continuar a manter-se leais, embora tivessem muita perseguição. Em segundo, encorajar aqueles que ainda estavam vivos, porque tinham um mau entendimento acerca da vinda de Cristo, como podem ler em Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 18, e então em Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 e 2, disse que a chave profética que nós todos devemos saber é que ninguém sabe quando é que Jesus Cristo vai voltar. Isto é uma grande chave profética. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Porquê? Porque ninguém sabe quando ele virá. Ninguém sabe quando Jesus Cristo há de vir. E há muitos falsos profetas hoje em dia que continuam a dizer: Jesus Cristo vem aqui ou vem acolá, e coisa assim. Não sabemos a data. Não sabemos a data. E por isso precisamos ter muito cuidado de não estar a pôr datas à vinda de Cristo. E depois continua também, no versículo 3, diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como veem as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe surpresa. Porquê? Porque diz assim, no versículo 6, assim, pois, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Precisamos de estar prontos, precisamos estar a vigiar sempre. Por isso, o ponto profético, queridos irmãos, é o seguinte: há muitos falsos profetas a dizer aí que Cristo vem e a começar a dar uma data de quando ele vem, e há muitos falsos profetas também a dizerem que ele já veio. Porque foi o que aconteceu, que algumas pessoas começaram a dizer várias falsidades, e por causa disso, Paulo escreveu a eles a segunda carta de Tessalonicenses a dizer que Jesus Cristo não tinha vindo e que
como leem em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, a dizer que certas coisas têm a acontecer primeiro. Uma delas é uma apostasia, tem que vir o homem da iniquidade, e por isso começou a explicar a eles, porque tiveram um mau entendimento acerca do que Paulo tinha dito na primeira carta. Depois da sua estadia em Coríntios, ele foi para Efésio, e daí, em Efésio, ele escreveu a carta aos Gálatas. Alguns dizem que foi um pouco depois, quando ele, depois de ir de Efésios, foi para Jerusalém e depois parou em Antioquia da Síria, que foi da Antioquia da Síria que escreveu a carta aos Gálatas. Mas tenha sido de Efésios, no ano 52 depois de Cristo, ou tenha sido da Antioquia da Síria, no ano 53 depois de Cristo, foi mais ou menos nesse período, 52, 53, mais ou menos nesse período, digamos assim, ao fim da segunda viagem e antes da terceira viagem apostólica ou missionária dele. E por isso, então, Paulo escreveu a carta aos Gálatas e o problema é o mesmo. O problema era o mesmo. O problema era que estavam a dizer que as pessoas precisavam de obedecer, os gentios precisavam de obedecer as leis cerimoniais e rituais para serem circuncisos, para essas leis sacrificiais, porque o entendimento seria que o sacrifício de Jesus Cristo não era suficiente para o justificar. E isso foi a questão que Paulo confrontou continuamente durante a sua vida. Foi a questão, ou uma das questões, durante o início da Igreja do Novo Testamento. E a segunda questão foi os gentios a virem para a Igreja e a trazerem com eles as crenças pagãs. Por isso foi as influências das tradições e das ideias gentias e as influências dos judeus que queriam que a lei cerimonial fosse implementada para os gentios. Foram essas duas as questões, as dificuldades que existiam durante a era do início da Igreja primitiva no Novo Testamento. Vejamos então em Gálatas, aqui, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, vejamos versículo 3 a 5, diz assim: Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Jesus Cristo era o Verbo, como lê em João 1, versículo 1, era o Verbo, e ele se entregou a si mesmo, veio para a terra, se entregou a si mesmo, deixou a sua forma, porque ele era da forma de Deus, deixou essa forma para vir para o homem, para ser um homem e para morrer. Diz aqui, o qual se entregou a si mesmo. Entregou a si mesmo, saiu dessa forma, veio para ser um ser humano e deu da sua vida para... Porquê? Pelos nossos pecados, para sermos perdoados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus Pai. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vê-se aqui, Paulo, ao início da letra, da carta aos Gálatas, disse que o tema dele é que somos justificados de graça por Jesus Cristo. Foi o que ele disse aqui. Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, para nos libertar destes problemas, dos nossos pecados e da escravidão que temos. E por isso, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o que nos justifica. Vejamos também no capítulo 3, no capítulo 2, versículo 16,
no capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras de lei. O homem não é justificado por obras de lei. Seja que lei for. Não somos justificados. Não somos feitos justos obedecendo uma lei. Obedecendo uma lei não paga a multa de quebrar a lei. Por isso, a justificação não vem por obras de lei, e sim mediante a fé de Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé de Cristo e não por obras de lei, pois por obras de lei ninguém será justificado. Aqui vê-se de novo ele a dar o tema desta carta. Não somos justificados por obras de lei. Somos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, o qual foi feito por Jesus Cristo. Teve a fé de que o Pai o ressuscitasse depois de ele ter morrido. E por isso, por causa dessa fé dele, ele fez o que fez. Porque teve completa confiança no Pai, que o Pai o ressuscitaria. E por isso ele teve que sofrer, teve que ser ressuscitado e que ele é o Messias, ele é o Cristo. E por isso essa foi a mensagem de Paulo através das suas cartas. Paulo é muito claro a dizer que somos justificados de graça. Não é nada que possamos fazer para sermos justificados. Vou dar um outro exemplo. Imaginem que vocês estejam numa área onde há uma areia movediça. E nessa areia movediça, conforme vocês se mexem, vão se afundando mais nesta areia movediça. Até que estão numa condição em que, certamente, a morte é uma coisa que vai acontecer, porque vão ser, digamos assim, afundar nesta areia movediça. Então, uma pessoa vem com uma mão e dá-vos a ajuda para saírem desta areia movediça. Dá esta mão para vocês saírem de graça. Para vocês saírem. Uma vez que saem da areia movediça, não vamos querer entrar na areia movediça de novo. É a mesma coisa com a graça e com a lei. Fomos tirados de graça da areia movediça. Mas agora não vamos estar a desobedecer a lei para ir lá para dentro da areia movediça de novo. É exatamente a mesma coisa. A graça e a obediência à lei são ambas necessárias. É uma com a outra. E essa foi a questão que Paulo continuou a explicar através da carta dos Gálatas. Como disse, tinham estas duas dificuldades, estas duas questões. Uma questão era os judeus a dizer que os judeus que criam, milhares deles que criam em Jesus Cristo e que eram zelosos pela lei cerimonial de purificação e que diziam que Paulo estava a pregar para se afastarem de Moisés. Isto é, que não deviam circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei cerimonial, mas Paulo, lembrem-se, não dizia isso aos judeus, dizia isso aos gentios, porque os gentios não era preciso para eles fazerem isso. Vejam, por exemplo, ao fim da terceira viagem missionária de Paulo, como ele descreveu isso em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. E ver então no versículos 20 a 24. Diz assim: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas vezes dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Dezenas de milhares de pessoas judaicas que creram. E todos são zelosos da lei. Qual lei? Da lei cerimonial, da purificação, da lei destas
coisas que tinham a fazer, dessas lavagens de purificação, estavam zelosos. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Isto é, da lei cerimonial de Moisés. Ele não estava a ensinar aos judeus isso. Estava a ensinar isso aos gentios. Dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos. Não estava a dizer isso aos judeus, estava a dizer isso aos gentios. Nem andar segundo o costume da lei cerimonial ou de purificação. E por isso, explica aí no versículo 24, diz assim, estão eles a dizer aqui ao Paulo, purifica-te, e então eles vão ver que tu mesmo guardas a lei. E então vê-se que Paulo fez isso. No versículo 25 diz assim, quanto aos gentios que creram, quanto aos gentios é a situação diferente. Diz assim, já lhes transmitimos as decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne dos animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Isto é, já informamos aos gentios que acreditam em Cristo que para eles precisam de evitar estas idolatrias e estas coisas que tinham conexão, digamos assim, com as religiões pagãs. Coisas sacrificadas a ídolos, sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas que faziam isso parte da religião pagã deles. E por isso vê-se que eles, Paulo e os líderes da igreja estavam a fazer as coisas de maneira diferente. Para os judeus era de uma maneira, mas para os gentios era de outra maneira. Porque os judeus, sim, tinham um mandamento para ser circuncisos. Para os israelitas, tinham para ser circuncisos. E deviam continuar a ser isso. Mas para os gentios, não precisavam, porque não eram parte dessa mesma, digamos assim, concordo, ou concerto, ou aliança. Para os gentios, tal como para os judeus, a justificação é por Jesus Cristo. E seja judeu ou gentio, a justificação é por Jesus Cristo. Não há diferença. São justificados pelo sangue de Cristo de graça. E é o que eu estava a explicar. Então eles começaram a julgar diferentes coisas e coisas diferentes e por isso houve os problemas todos que existiam. Ora, é importante entender também que o judaísmo desse período não era necessariamente a verdade que Deus tinha revelado a Moisés. É preciso também marcar esta distinção. O judaísmo era, e é hoje em dia, digamos assim, uma corrupção da verdade com erro. Uma mistura, uma mescla. Uma mistura de obediência externa, visual, a algumas das leis de Deus e uma desobediência a certas outras leis de Deus por causa das tradições humanas. Por isso, quando as pessoas dizem, os fariseus representavam o judaísmo de Moisés, enquanto os outros eram seitas, não é correto. O judaísmo, como existia no tempo de Cristo e como existe hoje, é, digamos assim, uma evolução ou uma coisa que se desenvolveu sobre um período de tempo com vários grupos e através de vários estágios e que mudou. E por isso é que Jesus Cristo disse a eles, vocês não obedecem. Olhem comigo, se faz favor, em João capítulo 7. João capítulo 7. É importante entenderem que o judaísmo não era necessariamente a verdade de Deus e que não estavam a obedecer à verdade de Deus. Não estavam. Vejam aqui em João, capítulo 7, versículo 15. Diz assim, então os judeus se maravilharam e diziam, como sabe este letras sem ter estudado? Como é que Jesus Cristo sabe isto tudo e não foi a uma universidade? Não foi a uma escola
missionária ou educacional, de teologia ou coisa assim. Não tinha ido. E então vejam também no versículo 19. Jesus Cristo está a responder e diz assim: não vos deu Moisés a lei? Jesus Cristo está a dizer aos judeus: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentro de vós a observa. Por que vocês estão a procurar matar-me? Porque a lei diz: não matas. Vocês não observam a lei de Moisés? Sim, eles diziam que estavam a observar a lei de Moisés, as cerimónias, as coisas, porque para eles a importância era estas cerimónias, as coisas físicas, os elementos físicos da lei, mas as coisas espirituais, não. E por isso o judaísmo não estava a seguir o ensinamento de Moisés, embora eles diziam que estavam. Jesus Cristo, ele próprio, disse a eles: não vos deu Moisés a lei, contudo, ninguém dentre vós a observa. Entre vós, os judeus, vocês não observam a lei de Moisés. Foi o que Jesus Cristo disse. Por isso é que leem, por exemplo, em Mateus 23, continuamente em Mateus 23, está a dizer: vocês, hipócritas, serpentes e coisas assim, está a dizer mal deles. Leiam Mateus 23 e vão ver que Jesus Cristo diz mal deles. Porquê? Porque não estavam a obedecer as leis. Diziam que obedeciam, mas eram hipócritas. Sim, sabiam qual era a lei. Por isso Jesus Cristo disse: vocês fazem o que eles dizem para fazer, mas não façam como eles, porque eles dizem, mas não fazem, não praticam. Por isso, o judaísmo, a prática do judaísmo, não era a verdade de Moisés, embora eles dissessem que era. Igualmente, hoje em dia, a prática do cristianismo não é o cristianismo original que Jesus Cristo instituiu. O que eu estou a dizer é que, tal como a lei de Moisés foi modificada durante os anos, a aplicação pelos judeus, e por isso o judaísmo não tem a aplicação da lei de Moisés, igualmente, o cristianismo foi modificado durante os anos por tradições e por várias coisas que não é o cristianismo que Jesus Cristo instituiu. Ambos estão fora da marca, estão fora do alvo, não estão no golo, saíram do golo, estão desviados da verdade. E por isso, havia estas duas questões, queridos irmãos. Primeiro, a questão dos, digamos assim, dos judaizantes, aqueles que diziam que os gentios tinham que observar a lei cerimonial e as tradições que eles tinham alterado com as leis. E, por outro lado, havia os gentios que vieram para a igreja e que trouxeram com eles tradições pagãs que modificaram, alteraram, infiltraram essas coisas na igreja de Deus e por isso alteraram o cristianismo de uma maneira que não é a pureza que devia de ser. E por isso, por causa de tradições não bíblicas, os judeus modificaram-se da lei de Moisés e por causa de tradições não bíblicas, os gentios, novos convertos gentios, modificaram também os ensinamentos de Cristo porque permitiram tradições pagãs serem introduzidas na Igreja de Deus. Por exemplo, hoje em dia, existem várias tradições que não são bíblicas, que estão a ser praticadas pelo cristianismo. Por exemplo, o domingo. O domingo, em nenhum sítio na Bíblia diz para observares o domingo. Nenhum sítio. Fala do sábado, podes procurar desde o início até ao fim. Para algum sítio a dizer, observa o domingo. Não está lá. Por exemplo, outro exemplo. Nenhum sítio na Bíblia diz para observares o dia de Natal. Não está. Também não diz em nenhum sítio na Bíblia para observares o domingo de Páscoa. Sim, há a Páscoa cristã, mas não é a Páscoa no domingo. É a Páscoa no dia 14 do primeiro mês do calendário de Deus. E por isso, vemos que
há várias tradições não bíblicas que foram introduzidas por causa de tradições, por causa de infiltrações humanas, tanto à volta da lei de Moisés, por isso os judeus não estavam a praticar exatamente o que Moisés tinha dado, tanto à volta dos ensinamentos de Cristo do Novo Testamento, por isso os cristãos também não estão a praticar o que Jesus Cristo nos ensinou. E por causa destes problemas de infiltração e da perversão do Evangelho de Cristo, pelo judaísmo e pelas tradições pagãs, foi por causa disso que Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas com este tema. O tema a dizer que somos justificados de graça pelo sacrifício de Jesus Cristo. E por isso, os gentios não precisam de observar as leis cerimoniais do templo, as leis que foram dadas aos israelitas, que eram cerimoniais, que apontavam e apontam para a realidade, isto é, para o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício que agora já foi cumprido, que é o sacrifício de Cristo. Os gentios não precisavam de observar essas leis sacrificiais, e que, por outro lado, a lei de Deus, a lei espiritual que se mantém, que não foi abrogada pela graça, a lei espiritual de Deus mantém-se. Como eu demonstrei no exemplo da areia movediça, a lei mantém-se. Não podemos quebrar a lei de Deus, porque senão vamos voltar para a escravidão dos pecados. E por causa dessa graça, porque somos salvos de graça, não é uma desculpa para permitir a voltar aos princípios e às práticas pagãs. Por isso, somos justificados de graça, mas é preciso entender que a lei cerimonial era temporária. Era temporária até Jesus Cristo. Apontava para Jesus Cristo. Mas uma vez Jesus Cristo tendo sido sacrificado, o sacrifício agora foi, digamos assim, permanente, é permanente, e então esses sacrifícios que tinham que fazer de dia a dia, de mês a mês, de semana a semana, de ano a ano, já não são necessários. Porque apontavam a Cristo. São simplesmente pontos educacionais que apontavam, que eram sombras, que apontavam para a realidade, e a realidade é Cristo. Por isso, eram simplesmente sombras. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 10. Em Hebreus capítulo 10. Vou explicar isto muito claro, para ver que, de facto, é assim o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra, qual lei? A lei de sacrifícios, a lei cerimonial, tem sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Vem, a lei das ofertas, a lei das cerimónias, é uma sombra da realidade, que é Cristo. Versículo 2. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos? Sim. Mas não são cessados porque não justificam as pessoas. Versículo 3. Entretanto, nestes sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, todas as vezes que os sacrifícios são celebrados, da lei cerimonial. Versículo 4 do Hebreus 10. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. O único que remove pecados é o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é a realidade, e esses sacrifícios apontavam para a realidade que é Cristo. Como diz também no versículo 10 de Hebreus 10, nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O corpo de Jesus Cristo é a realidade desses sacrifícios. Os sacrifícios eram temporários. Por isso, a lei cerimonial,
a lei das cerimónias, dos sacrifícios, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Compreendemos isso? Compreendemos isso? Somos perdoados de graça. Isso não quer dizer que agora podemos matar, podemos cometer adultério, podemos roubar, podemos mentir. Não, não, não. Vejam então Paulo que disse em Romanos 3, versículo 31. Romanos 3, versículo 31. Disse assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Anulamos, pois, a lei de Deus, a lei espiritual, por causa da fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei espiritual de Deus. Queridos irmãos, uma vez que somos perdoados de graça por Jesus Cristo, agora, ainda, primeiro temos que nos arrepender e temos que nos comprometer ainda mais a obedecer aos 10 mandamentos de Deus. Vejam como Jesus Cristo, ele próprio, disse isso em Mateus capítulo 19. Em Mateus capítulo 19, diz assim, versículo 16, 19, 16, diz assim: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Veio um homem, aproximou-se de Jesus Cristo e disse: o que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Seria uma oportunidade ideal de Jesus Cristo dizer: não precisas fazer nada. Só se precisas de acreditar em mim. Mas não foi isso que Cristo disse. Respondeu-lhes Jesus, versículo 17: porque me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Queridos irmãos, Jesus Cristo então enunciou alguns dos mandamentos da lei de Deus. Estes são os mandamentos que temos que obedecer. Não é nada mais ou nada diferente. Os 10 mandamentos da lei deles. Ele enunciou alguns. Não teve que enunciar todos os 10. Enunciou alguns para dar um exemplo que estava a referir aos 10 mandamentos. Queridos irmãos, temos um guia de estudo muito bom acerca dos 10 mandamentos, que aponta vários princípios deste importante significado dos 10 mandamentos e do relacionamento que precisamos ter com Deus e para com o próximo, que é um relacionamento de amor, que ao fim de contas é a base da lei de Deus. A lei de Deus é amor. Não há nada errado com amor. E por isso, Jesus Cristo diz: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele não disse: se queres entrar na vida, não precisas fazer nada, só precisas aceitar Cristo. Não foi o que Jesus Cristo disse. Por isso, queridos irmãos, o problema que temos hoje em dia no mundo cristão é o seguinte, que é descrito em Judas capítulo 4. Em Judas capítulo 4. Em Judas capítulo 4 diz assim o seguinte: Judas 4, versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente, na Igreja de Deus. Se introduziram na Igreja de Deus secretamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem. Isto é, transformam em licença de desobedecer a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, preciso ter cuidado que não sejamos entre esses que a Bíblia diz: esses indivíduos estão-se a introduzir e estão pronunciados para esta condenação, que são homens ímpios, porque estão a transformar a graça de Deus em uma autorização ou uma licença para desobedecerem. Queridos irmãos,
quando quebramos uma lei, temos uma multa. Obedecer a lei não paga a multa. Obedecer a lei não paga a multa. Temos que obedecer a lei. A lei espiritual tem um preço. Romanos 6, 23. Qual é o preço de quebrar a lei de Deus, de quebrar os 10 mandamentos? Qual é o preço de quebrar os 10 mandamentos? Romanos 6, 23 diz o seguinte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Quebrar os 10 mandamentos é pecado. O salário do pecado é a morte. Ora, a multa de quebrar os 10 mandamentos é a morte. Por isso, para pagar a multa, temos que pagar a multa com a nossa vida. Uma vez que tenhamos pago a multa com a nossa vida, o que é que se passa? Estamos mortos. Ponto final. Não há mais esperança para nós. Não há mais esperança. Mas há esperança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos salva de graça. O dom gratuito. A salvação é por Jesus Cristo de graça. Mas agora que vivemos, que somos perdoados, temos que arrepender. Foi o que Jesus Cristo disse quando começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. O que é que ele disse quando ele começou a pregar o Evangelho dele? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo? Vejam o que é que ele disse em versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. O que é que Jesus pregou? Pregou o Evangelho do reino de Deus. A boa nova de que o reino de Deus vai ser estabelecido e que o rei do reino de Deus, o Messias, seria Jesus Cristo. Essa é a boa nova do reino de Deus. Queridos irmãos, então, vendo brevemente aqui uns pontos aqui em Gálatas, tendo dado uma boa, espero eu, uma boa introdução aqui ao livro de Gálatas, vejam aqui alguns pontos aqui em Gálatas. Primeiro, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 7, a parte final do versículo 7, diz assim. Gálatas 1, versículo 7. Diz assim: e querem perverter o Evangelho de Cristo. Querem perverter o Evangelho de Cristo. E diz assim, no versículo 8 e versículo 9, se alguém vá além do que recebeste por nós e por Jesus Cristo, que seja anátema. Não podem perverter o Evangelho de Cristo. E eles estavam a perverter o Evangelho de Cristo como? Por um lado, eram os judaizantes a dizer que os gentios tinham que observar a lei cerimonial, e em segundo lugar, eram os gentios a introduzir ideias pagãs para dentro da Igreja de Deus. Por isso, essa parte que era perverter o Evangelho de Cristo, Paulo disse, não podem fazer. Esses eram o que ele chamava falsos cristãos. Vejam em Gálatas capítulo 2, versículo 4. Diz assim, e isto por causa dos falsos irmãos, falsos cristãos, falsos irmãos, que se entremeteram, isto é, que secretamente entraram na igreja, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo. É porque somos justificados de graça. E então começam a dizer, não, temos que obedecer às leis cerimoniais, aos rituais, para sermos justificados. E reduzir-nos à escravidão. E por isso Paulo foi muito forte acerca disso.
E por isso Paulo diz, então, no versículo 17, diz assim, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, ao fim do versículo 17. Cristo não era ministro do pecado. E por isso Cristo não estava a dizer que as pessoas agora podiam pecar. Não está a falar de poderem pecar. Estava a falar de que são justificados de graça. Ou embora sejam justificados de graça, não quer dizer que agora possam pecar. Justificados é a multa dos pecados passados. Está paga de graça. Mas uma vez que a multa esteja paga, agora têm que obedecer às leis de Deus. E por isso é que Jesus Cristo, quando vive em nós, nós vivemos uma vida nova, tal como Jesus Cristo viveu, que é uma vida sem pecado. Vejam, por exemplo, aqui, diz assim, no versículo 20 de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Através do Espírito Santo de Deus, está claro. Cristo vive em mim. Quando Cristo vive, e se esse viver, que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A si mesmo se entregou por mim. A si mesmo deu a sua vida por mim, pelos nossos pecados, por nós todos. E por isso, se Cristo vive em nós, Ele não vive uma vida de pecado. Se Cristo vive em nós, não está a viver uma vida de matar pessoas, de cometer adultério, de roubar, de mentir. Não. Não é a maneira que Jesus Cristo vive. E por isso, não é a maneira que devemos de viver como cristãos. Quando Cristo vive em nós, nós obedecemos. E por isso, não anulamos com a graça de Deus, não anulamos as leis de Deus. É como o caso de Abraão, como então Paulo descreve no capítulo 3, em Gálatas, é o caso de Abraão. Abraão creu, como leem, por exemplo, Paulo diz aqui, Abraão creu em Gálatas, capítulo 3, versículo 6, diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Como é que Abraão creu em Deus? Abraão creu porque Deus lhe disse que ele teria descendentes como as estrelas, e ele creu, e ele obedeceu, até estando pronto a sacrificar Isaac, mas creu que ia ter descendentes através de Isaac. E por isso teve fé que Deus faria qualquer coisa. E assim Deus interviu e disse, não precisas de sacrificar Isaac. Eu simplesmente estava a provar a tua fé, o teu coração. E por isso Abraão obedeceu a Deus. E Abraão obedeceu às leis de Deus. Podem ler em Gênesis, capítulo 20, Gênesis, capítulo 26, versículo 5, 26, 5, Gênesis 26, 5, que diz que Abraão obedeceu aos mandamentos, às leis, aos princípios de Deus, obedeceu a eles. E por isso, essa antiga aliança, a aliança com Moisés, foi feita 430 anos depois da promessa ser dada a Abraão. Como leem em versículo 17 de Gálatas 3. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, foi a aliança com Abraão. A lei que veio 430 anos depois, a lei através de Moisés. Qual é a lei que veio nova através de Moisés? Não foi a lei de Deus, porque Abraão já obedecia às leis de Deus, como podem ler em Gênesis 26, versículo 5. Abraão já obedecia às leis de Deus. Por isso, quais foram as leis que foram adicionadas? As leis que foram adicionadas foram as leis cerimoniais, as leis rituais, as leis das lavagens. Então diz assim, versículo 19, qual, pois, a razão de ser da lei? Sim, da lei cerimonial, da lei dos rituais. Foi adicionada por causa das transgressões. A lei foi adicionada por causa das transgressões. O que é que quer dizer transgressões? Só há transgressão quando há lei. Podem ler em Romanos 4, versículo 15. Sem lei não há transgressão. E houve transgressões
Porquê? Porque desobedeceram à lei de Deus e porque houve transgressões desobedecendo à lei de Deus, Deus adicionou a lei cerimonial que tinha os sacrifícios que apontavam à realidade, que era uma sombra da realidade, que a realidade é Cristo, que é o sacrifício de Cristo, que de facto nos perdoa. Os outros sacrifícios simplesmente apontavam para a realidade, que é Cristo. Por isso, a lei cerimonial era, digamos assim, um professor, um tutor, a ensinar uma lição, a apontar para a realidade que é Cristo. E por isso é que diz assim, no capítulo 4, em Gálatas capítulo 4, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, enquanto a pessoa é menor, por exemplo, tem menos de 18 ou menos de 21 anos, ou coisa assim, é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele, senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Quando uma pessoa é menor, está sujeito a professores, a tutores, a curadores, que tomam conta dele, que o educam, até quando for de maior idade. E então o pai diz, então pronto, agora já és de maior idade. E por isso, quando estão de menores, são educados por certos, digamos assim, elementos físicos que eram as leis cerimoniais. Que assim, também nós, quando éramos menores, versículo 3 de Gálatas 4, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, aos tutores físicos. Tutores que eram lavagens e coisas físicas. E por isso, então continua, o versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a pena da lei, porque estavam sob a penalidade da lei. Porquê? Porque estavam debaixo da lei de Deus, tinham transgredido, tinham pecado, e porque tinham pecado, a lei dizia, a pena da lei diz, vocês vão morrer, têm que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Estavam sob a lei, sobre a instrução, a direção da lei, que é a pena que diz que tinham que morrer. A fim de que recebêssemos a filiação de filhos. Sim, Jesus Cristo, como diz no versículo 4, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido debaixo dos princípios da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, somos nós, debaixo da pena da lei, para que possamos receber a filiação de virmos a ser filhos de Deus. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, por isso, porque somos filhos, Deus nos deu o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo que nos ajuda a chamar Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus. Vamos herdar Deus. A família, ser membros da família de Deus, herdeiros de Deus, através de Cristo. Por isso, queridos irmãos, Paulo estava a explicar um grande significado espiritual disto tudo. E por isso, então, no versículo 8 ele diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus, isto é, outrora, porém, antes de vocês conhecerem a Deus, vocês serviam a outros deuses. Porquê? Porque eram gentios, serviam a deuses pagãos, que por natureza não são deuses. Vocês, antes de conhecerem a Deus, antes de serem convertidos, antes de virem para a igreja de Deus, vocês eram gentios pagãos aí no mundo. E por isso, vocês não conheciam a Deus e por isso vocês não serviam a Deus. Mas agora que vocês conhecem a Deus, diz no versículo 9, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez? Como é que vocês, os gentios, estão a voltar outra vez para as mesmas coisas pagãs? Vê-se aqui estas duas questões que eu tenho estado referido. Uma era a infiltração das ideias judaicas e outra era a infiltração dos gentios quererem trazer estes ensinamentos pagãos para dentro da igreja. Como é que vocês estão a voltar a esses,
digamos assim, outra vez, aos rudimentos, a esses elementos fracos e pobres. Que rudimentos são esses? Que elementos são esses? São elementos fracos e pobres. Porque diz que estavam a servir a deuses, estavam a voltar, isto eram os gentios, e quais são esses elementos então? Porque essas pessoas que tinham vindo, os gentios que tinham vindo para a igreja, tinham estado imersos no paganismo antes de serem convertidos. E por isso, não simplesmente estavam a judaizar, mas também estavam a voltar às práticas antigas do paganismo. E por isso estavam a voltar às práticas das religiões misteriosas da Babilónia. Ora, deixem-me dar um bocadinho de história brevemente. Então, o que é que se passava? A história da religião misteriosa da Babilónia, muito brevemente, é a seguinte. Nimrod, o bisneto de Noé, fundou a Babilónia, depois do dilúvio. E então ele organizou uma combinação de uma religião, que era uma religião e uma política, uma combinação religiosa e política, debaixo do seu controle, como podem ler em Gênesis, capítulo 10, versículo 8 a 10, e Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 4. E então, ele teve sucesso, e desse sucesso, ele fez o ensinamento de que ele era a prometida semente da mulher que salvaria a humanidade. Podem ler essa semente da mulher em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que foi uma profecia durante os dias de Adão e da Eva, que Deus deu, que haveria uma semente da mulher que salvaria a humanidade. E ele então começou este ensinamento que ele era essa semente da mulher que traria isso. E ele então veio a ser conhecido como o Zoroaster, que é o nome caldeu, ou babilônico, que significa semente da mulher. E por isso essa religião de Nimrod, do bisneto de Noé, veio a ser conhecido como a religião da Babilónia. Biblicamente, como podem ler em Apocalipse 17, versículo 5, é conhecido como mistério a Grande Babilónia. Daí se espalhou essa religião para o Egito, para a Índia, para a China e daí adiante para todas as outras partes do mundo. E essa religião tinha uma interpretação falsa da história religiosa de Adão e por isso, através dessa religião e dessa política, indoutrinou o mundo inteiro. E por isso, Nimrod, então, nessa religião, começou a misturar o monoteísmo com animismo, que é cada objeto da natureza é habitado por um espírito diferente. E então, essa combinação do monoteísmo com o animismo veio a ser conhecido como panteísmo, que isto é, Deus é tudo e tudo é Deus. Numa maneira diferente de dizer, é dizer que Deus é a própria natureza. Deus não é a natureza. Natureza é a criação, não é Deus. E então, esse ensinamento dizia que a natureza era composta de 4 elementos básicos. E aqui vêm os elementos. Aqui é o princípio dos elementos, que estes elementos que fala aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 9, os rudimentos, estes elementos fracos e pobres. Estes rudimentos, estes elementos básicos eram 4. Um era a terra, que eles diziam que dava a vida. O segundo era a água, que umedece a terra. O terceiro era o ar, o éter, ou o espírito, que dá a vida, o espírito da vida. E 4 era o fogo do sol, que dá luz e aquece. Assim, a criação foi adorada como Deus, ou Deus universal. Como diz Paulo em Romanos 1, versículo 25, começaram a adorar a criação em vez do Criador. E cada um destes 4 elementos, a terra, a água, o ar e o fogo,
Foi dado um elemento invisível, ou, digamos assim, uma natureza espiritual. Cada um destes elementos tinha uma natureza espiritual, isto é, um espírito deles. Por exemplo, a terra era habitada por gnomes ou anões, cada um guardando partes específicas dos tesouros da terra. A água, habitado por ondinas, o ar, habitado por seres imaginários chamados silfos, e o fogo, habitado por répteis mitológicos, imaginários que viviam no fogo. Cada um destes espíritos da natureza eram compostos de um dos 4 elementos e, perante a morte, estes elementos eram desintegrados para a sua base elementar. E assim diziam que tinham personalidades também. Por exemplo, que correspondiam aos 4 sinais astrológicos do zodíaco, ao touro, ao escorpião, ao aquário e ao leão. E esses elementos, durante a filosofia grega, que era prevalente durante a era de Paulo, tinham-se expandido aos elementos do Sol, da Lua, das estrelas e planetas. E todos eles com os seus deuses e deusas. Porque o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas regulavam a progressão do calendário, também estavam associados com os festivais pagãos, honrando os deuses pagãos. Por isso, para os babilônios, em sumário, Deus era a natureza, composta de vários deuses chamados elementos. Esses elementos eram invisíveis, mas tornar-se-iam visíveis com certas drogas dadas pelos feiticeiros. E então tinham visões. Essas drogas eram administradas em várias maneiras, como, por exemplo, por pomadas mágicas que introduziam no corpo essas drogas. Com este entendimento, então, vê-se que Paulo foi muito forte a criticar isto, dizendo aos Gálatas para não voltarem às crenças antigas, às crenças pagãs. Na mente de Paulo, esses deuses eram demónios. E por isso diz assim: outrora, porém, versículo 8, não conhecendo a Deus, serviam a deuses, que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, aos elementos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos, e guardais dias e meses e tempos e anos. Isto está a falar de festivais pagãos. Não está a falar dos dias santos de Deus. Está a falar de festivais pagãos. E uma prova que é de festivais pagãos é que, por exemplo, não há um único dia, um único mês santo de Deus. Não há um mês santo. Porque diz guardais dias e meses e tempos. Não há meses santos que Deus decretou que é um mês santo. Receio de vós tenha ele trabalhado em vão para convosco. Ele tinha receio, porque eles, é como se Paulo tivesse trabalhado com eles em vão. E eles estavam a voltar a deixar infiltrar estas crenças pagãs no cristianismo. Queridos irmãos, vê-se então aqui que na igreja, digamos assim, primitiva, durante a era inicial, havia 2 grandes questões que afetaram a igreja. Primeiro, eram os ensinamentos judaicos, que vimos que não eram os de Moisés, os ensinamentos judaicos. Hoje em dia, na era de hoje, a mesma coisa afeta a igreja. Certas pessoas com certas coisas, digamos assim, judaicas, a tentar infiltrar na igreja de Deus. E em segundo lugar, eram as infiltrações pagãs, de ideias pagãs, infiltrando o cristianismo e levando o cristianismo da pureza dos ensinamentos de Cristo e dos ensinamentos dos apóstolos para uma impureza. Queridos irmãos, nós temos que nos manter puros e temos que manter bem claro que a justificação é de graça por Cristo. Mas essa justificação de graça não nos dá liberdade de desobedecer às leis de Deus. Temos que obedecer às leis de Deus, aos 10 mandamentos. Esses são espirituais e são eternos. Por isso, queridos irmãos, eu queria vos dar esta revisão breve, porque na próxima semana quero continuar o estudo a partir de Gálatas,
capítulo 4, versículo 12. Até a próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.